12. A arte como autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. Deste modo, encontra expressão o humanismo da representação artística. O particular, como categoria estética, abraça o mundo global, interno e externo. E, precisamente como o mundo do homem, da humanidade, das formas fenomênicas sensíveis do mundo externo, por isso, são sempre, sem prejuízo para a sua sensibilidade intensificada e para a sua imediata vida própria, signos da vida dos homens, de suas relações recíprocas, dos objetos que mediatizam estas relações, da natureza em seu intercâmbio material com a sociedade humana. O universal, por seu turno, é tanto a encarnação de uma das formas que determinam a vida dos homens, como ainda, caso em que ele se manifesta subjetivamente como conteúdo de uma consciência do mundo figurado, um veículo da vida dos homens, da formação da sua personalidade e do seu destino. Com essa representação simbólica do singular e do universal, a obra de arte revela, em virtude da sua essência objetiva, independentemente das intenções subjetivas que determinaram seu nascimento, uma qualidade interna, em si significativa da vida humana, terrena. Ela conserva esta peculiaridade mesmo quando, por causas históricos sociais, os motivos conscientes de seu nascimento têm caráter transcendental, mágico, religioso. Ela encarna e figura esses motivos, a forma é determinada pelo conteúdo, mas de tal maneira, artisticamente, que a transcendência é transformada involuntariamente numa imanência da realidade terrena. Por isso, podemos reviver esta transcendência nas obras do passado, mas a revivemos como destino humano, sob a forma de emoções e paixões humanas. Essa tendência espontânea que a arte autêntica manifesta para a imanência terrena é uma das razões pelas quais, tão frequentemente, os idealistas extremados e representantes ideológicos das religiões desconfiam da arte. Este problema da humanidade da arte é indissoluvelmente ligado à sua objetividade e subjetividade. Também a este respeito não foi possível chegar a uma clarificação teórica porque o pensamento estético oscilava entre dois polos, igualmente falsos, da universalidade e da singularidade. Por isso, de um lado, acentuando-se demais a singularidade, caísse em um falso subjetivismo, manifestando-se no mais das vezes como um agnosticismo estético. E do outro, acentuando-se muito a universalidade, caísse no dogmatismo. Também a decadência burguesa apresenta em sua base esta distorcida polarização do falso subjetivismo e do falso objetivismo. Mas entre o passado e os nossos tempos existe uma grande diferença, pois os maiores e mais avançados pensadores do passado visavam sempre determinar a específica particularidade estética, como já vimos em alguns exemplos importantes, mesmo quando falavam equivocadamente da universalidade ou de singularidade, ao passo que as teorias da decadência, como vimos também várias vezes, consideram os dois polos como definitivamente fixados, polos falsos porque isolados e carentes de um centro, e fazem deles algo rígido e estanque. Apenas assumindo a particularidade como ponto central do reflexo estético da realidade, pode-se estar em condições de explicar a específica unidade dialética entre o fator subjetivo e o fator objetivo como princípio animador contraditório da inteira esfera. Já assinalamos esta relação dialética entre subjetividade e objetividade, tanto na própria individualidade da obra de arte, quanto na sua eficácia estética. Ora, após termos mencionado o humanismo da arte, podemos melhor concretizar esta problemática. Já que a arte representa sempre e exclusivamente o mundo dos homens, já que em todo ato de reflexo estético, diferentemente do científico, o homem está sempre presente como elemento determinante, já que na arte o mundo extra-humano aparece apenas como elemento de mediação nas relações, ações e sentimentos dos homens, deste caráter objetivamente dialético do reflexo estético, de sua cristalização na individualidade da obra de arte, nasce uma duplicidade dialética do sujeito estético, isto é, nasce no sujeito uma contradição dialética que, por sua vez, revela também o reflexo de condições fundamentais no desenvolvimento da humanidade. Trata-se aqui de uma relação entre homem e humanidade. Objetivamente, esta relação sempre existiu, razão pela qual devia sempre reaparecer, de um modo ou de outro, nas formas do reflexo da realidade. Mas dado que, na pré-história da humanidade, no comunismo primitivo da sociedade de classe, esse ser objetivo existia mais em si do que para nós, tanto para a própria humanidade quanto na consciência do indivíduo, a sua expressão direta devia ser sempre distorcida e voluntariamente equívoca. Enquanto a base da existência humana, ainda que em função do progresso civil, for a diferenciação em tribos, nações, etc., enquanto no interior de cada nação a luta de classe representar a força motriz do desenvolvimento, todo apelo direto à humanidade, tendente a ultrapassar essas mediações objetivas, deverá violentar os verdadeiros conteúdos e as verdadeiras formas da realidade, produzindo resultados falsos, muito frequentemente reacionários.
Recorde-se as atuais teorias das sínteses supraestatais, supranacionais, que não passam de instrumentos ideológicos do imperialismo norte-americano. Só com o surgimento do socialismo, com a possibilidade concreta de realizar a sociedade sem classes, esse problema eleva-se objetivamente a um estágio superior. O comum conteúdo socialista, que se realiza em formas nacionais, já revela a humanidade nos lineamentos do concreto ser e devenir, a perspectiva concreta de uma humanidade unitária. Este problema, enquanto essencialmente histórico, não faz parte das nossas atuais considerações. Seria particularmente inoportuno traçar, ainda que brevemente, neste local, a evolução histórica deste conjunto de problemas. Nosso interesse permanece centrado na teoria do reflexo, mas deve-se também afirmar que se um dado fatual existe em si, ele deverá refletir-se, de um modo ou de outro, na representação da realidade. No reflexo científico, encontramos frequentemente como algo óbvio que não requer demonstração, um apelo àquela comunidade que constitui o substrato real do conceito de humanidade. É suficiente recordar as categorias da lógica. Não existe jamais a menor dúvida de que as normas fundamentais do pensamento são propriedade comum da humanidade em seu conjunto. Naturalmente, não falamos aqui das ciências naturais, já que o objeto de seu reflexo é principalmente uma realidade extra-humana. Com inteira razão se pressupõe este elemento humano comum. De fato, mesmo sem levar em conta que desde que o homem tornou-se homem, não mais sofreu transformações antropológicas decisivas. O desenvolvimento histórico mostra que, não obstante a intensíssima variedade existente mesmo em fatos essencialíssimos, certas frases ou etapas determinadas apresentam traços típicos extremamente afins e podem ser englobadas em determinadas leis gerais. As formas econômicas, o seu surgimento, desenvolvimento, etc., naturalmente, esta comunidade reside sobretudo na esfera da universalidade. Quanto mais nos aproximamos da realidade concreta, tanto mais imperiosas e importantes surgem as diferenças, surgimento do capitalismo na Inglaterra, na França, etc. Observando isto, aproximamos-nos da resolução do nosso problema para a estética. De fato, para o nascimento de qualquer obra de arte é decisiva precisamente a concreticidade da realidade refletida. Uma arte que pretendesse ultrapassar objetivamente as suas bases nacionais, a estrutura classista de sua sociedade, a fase da luta de classe que nela é presente, bem como subjetivamente a tomada de decisão do autor em face de todas essas questões, destruir-se-ia como arte. Para a ciência, é legítimo estudar as leis gerais comuns de uma formação econômica, e mesmo de todas as formações. Para qualquer obra de arte, ao contrário, o objeto imediato da representação só pode ser sempre uma determinada etapa concreta. Essa verdade indubitável foi obscurecida durante muito tempo pela teoria idealista do humano universal, como matéria da arte. Uma inversão salutar só foi possível com o aparecimento do materialismo histórico e de seus precursores importantes, que restituiu a arte, no nível da teoria, à realidade de sua efetiva função. Mas é preciso também chamar a atenção de passagem para uma deformação de tipo oposto. O marxismo vulgar identificou imediatamente a gênese social da arte com a sua essência, chegando por vezes a conclusões absurdas, como, por exemplo, a afirmação de que na sociedade sem classe as grandes obras de artes criadas nas sociedades classistas cessariam de ser compreendidas e apreciadas. Este modo estreito e deformado de ver os problemas só pode surgir quando não se leva em conta a teoria do reflexo e quando se concebe a arte como mera expressão de uma determinada posição na luta de classes. Nota de rodapé. Responsável, entre outros, por essa limitação da concepção de Marx é também um teórico como Plekhanov, quando considera como elemento de ligação entre a base econômica e a ideologia a psicologia do homem social, condicionada pela primeira, e considera a ideologia e, portanto, também a arte como reflexo das propriedades dessa psicologia. Fim da nota de rodapé. De fato, apenas assumindo o reflexo como princípio básico é possível fundamentar teoricamente a universalidade da objetividade artística e com ela a universalidade da forma artística. A determinação social da gêneres, a necessária tomada de posição de toda a representação podem realmente se efetivar apenas sob o terreno de uma tal universalidade do mundo reproduzido e dos meios de reprodução. De acordo com esse estado de coisas, o próprio Marx colocou a questão de um modo inteiramente diverso daquele dos seus vulgarizadores. Também para ele, naturalmente, a gênese social é um ponto de partida, mas a tarefa real da estética só começa quando a tal gênese está esclarecida. Abre aspas, mas a dificuldade não está em entender que a arte e a epopeia gregas
e são ligadas a certas formas de desenvolvimento social. A dificuldade reside no fato de que elas continuem a provocar em nós um prazer estético e constituam, sobre um certo aspecto, uma norma e um modelo inatingíveis. Se a questão é colocada desta maneira, surge naturalmente o problema do substrato comum. Isso revela que a teoria do humano universal é uma falsa resposta a uma pergunta justificada. Se se considera o processo histórico do ponto de vista do materialismo histórico, a resposta se apresenta sem muitas dificuldades. Esse substrato comum é a continuidade do desenvolvimento, a relação recíproca real de suas partes. O fato de que o desenvolvimento jamais começa do início, mas elabora sempre os resultados das etapas precedentes, tendo em vista as necessidades atuais, assimilando-os. Neste local, naturalmente, não podemos nos deter no exame da complexidade e desigualdade desse desenvolvimento, mas é suficiente constatar este dado factual para reconhecer o momento conteudístico que torna possível a representação da arte pelo desenvolvimento da humanidade, e que coloca a representação a tarefa de descobrir precisamente na concreticidade do imediato o conteúdo nacional e classista, de descobrir precisamente na concreticidade do imediato o conteúdo nacional e classista, a novidade que merece se tornar e que ainda se tornará propriedade duradoura da humanidade. Examinando a originalidade e a duração da eficácia das obras de arte, tratamos já dessa questão. Agora, entretanto, ela nos aparece sob uma luz muito mais concreta. Mas esta definição não é ainda bastante concreta para as tarefas específicas da arte. A continuidade do desenvolvimento da humanidade tem a seu favor uma sólida base material, a qual nos referimos anteriormente. Contudo, para a arte, ela serve apenas como mediação para a realização de sua tarefa, a de representar o homem, o seu destino, os seus modos de manifestação, tudo isso tomado no seu sentido mais lato. Essa tarefa assume a sua verdadeira dimensão tão somente do seguinte modo: o desenvolvimento provoca contínuas modificações no típico, o qual, na maioria dos casos, é naturalmente bastante efêmero. Apenas um número limitado de novos homens e das novas situações que são típicos do ponto de vista histórico-social será conservado, no bom ou no mau sentido, na memória dos homens, mas será assimilado pela posteridade como propriedade duradoura. Mas essa seria uma escolha meramente conteudística, cujo valor é ainda limitado porque, do ponto de vista do típico conteudístico, a oposição entre efêmero e perene não pode deixar de ser relativa. De fato, nenhum tipo pertence em tudo e por tudo a esta ou aquela categoria. Para decidir sobre isso, deve-se também considerar até que ponto o reflexo artístico consegue captar as propriedades típicas de modo que de que nelas se expresse um momento, no bem ou no mal, dessa durabilidade. As propriedades humanas típicas conservadas pelo próprio desenvolvimento histórico serão, por isso, muito mais numerosas do que as mantidas vivas nas representações artísticas. A durabilidade dos tipos criados pela arte, portanto, tem uma base objetiva na própria realidade, mas a possibilidade de que os tipos figurados nasçam e durem decorre da própria atividade. Até aqui, consideramos a questão apenas do ponto de vista do conteúdo. A vitalidade e a duração de uma obra dos tipos nela figurados dependem, em última instância, da perfeição da forma artística. Foram tantas as obras que nos serviram como veículo de informação, sendo continuamente estudadas e explicadas pelos especialistas por representarem documentos históricos extraordinariamente importantes de épocas passadas, que vários especialistas tendem a confundir o interesse histórico conteudístico com a sobrevivência da validade histórica. É necessário, pelo contrário, recordar sempre o valor evocativo imediato da forma artística. É verdade que o Édipo de Sófocles contém uma grande quantidade de ensinamentos para o historiador da antiguidade, mas é igualmente verdade que 9/10 dos espectadores ou dos leitores deste drama nada sabem ou sabem muito pouco desses pressupostos teóricos históricos concretos, e não obstante sentem com profunda emoção a sua eficácia. Por outro lado, cair-se-ia no extremo oposto, igualmente falso, se fizesse essa eficácia depender exclusivamente da magia da perfeição formal. É inegável que essa também existe. Precisamente, o Édipo sempre permanecerá também como modelo formal de um determinado gênero de composição dramática, mas ela, por si só, poderia produzir apenas uma tensão vazia e, consequentemente, efêmera, um efeito puramente guignolesco. O que o espectador sente com emoção no Édipo é precisamente um destino humano típico, no qual mesmo o homem moderno, ainda que só possa perceber os pressupostos históricos concretos aproximadamente, reconhece com emoção imediata, ao revivê-lo, um mea causa aditur.
Essa identificação com o sujeito representado, contudo, deve ser melhor concretizada. Quando a juventude soviética comparece às representações de A Casa das Bonecas ou de Romeu e Julieta e revive apaixonadamente suas figuras e seus eventos, é claro que cada espectador sabe que eventos concretos daquela espécie estão completamente fora de sua vida, que pertencem inapelavelmente ao passado. Mas de onde deriva a força evocativa desses dramas? Acreditamos que resida no fato de que neles é revivido e feito presente precisamente o próprio passado. Este passado não como sendo a vida anterior pessoal de cada indivíduo, mas como a sua vida anterior enquanto pertencente à humanidade. O espectador revive os eventos do mesmo modo, tanto no caso em que assista às obras que representam o presente, como no caso em que a força da arte ofereça a sua experiência a fatos que lhes são distantes no tempo ou no espaço, de uma ou outra nação ou de uma ou outra classe. Um fato igualmente inegável é o que de que as massas de proletários leram Tolstói com entusiasmo, do mesmo modo como massas de burgueses leram Gorky com entusiasmo. Todos esses exemplos indicam claramente qual seja a causa real dessa eficácia. Nas grandes obras de arte, os homens revivem o seu presente e seu passado, revivem o presente e o passado da humanidade, as perspectivas de seu desenvolvimento futuro, mas os revivem não como fatos exteriores, cujo conhecimento pode ser mais ou menos importante, e sim como algo especial para a própria vida, como um momento importante também para a própria existência individual. Marx generalizou teoricamente esta questão ao falar da eficácia de Homero, abre aspas. Um homem não pode se tornar criança sem ser pueril, não, mas não lhe agrada a ingenuidade da criança, não deve ele mesmo buscar reproduzir no mais alto nível a verdade da infância, na natureza infantil não reviverá o caráter próprio de cada época, a sua verdade natural, mas porque então a infância histórica da humanidade, no momento mais belo de seu desenvolvimento, não poderia exercer um fascínio eterno enquanto estágio que não mais retorna. Existem crianças tolas e crianças tão sabidas como velhos. Muitos povos antigos pertencem a esta categoria. Os gregos eram crianças normais. O fascínio que sua arte exerce sobre nós não está em contradição com o estágio social pouco ou nada evoluído no qual ela amadureceu. Pelo contrário, tal fascínio é o resultado deste atraso. Está indissoluvelmente ligado ao fato de que as imaturas condições sociais que deram nascimento a esta arte e que só elas podiam dar não podem jamais retornar. Fecha, fecha aspas. É evidente que essas afirmações de Marx não se referem apenas ao período da infância da humanidade, mas ao que, ao contrário, toda época pode ser revivida como igual momento do próprio passado que não mais retorna. Já nos referimos ao fato de que a personalidade criadora é importante para o surgimento da obra de arte não se identifica imediata e simplesmente com a individualidade cotidiana do criador, que a criação exige que ele universalize a si mesmo, que se eleve da sua singularidade meramente particular à particularidade estética. Vemos, ademais, que a eficácia das obras de valor traz consigo, em medida tanto mais surpreendente quanto mais longínqua no tempo e no espaço, ou mais estranho do ponto de vista da nação ou da classe for o conteúdo representado, uma ampliação e um aprofundamento, uma elevação da individualidade cotidiana imediata. Precisamente neste enriquecimento do eu reside, em primeiro lugar, a feliz experiência que é proporcionada pela arte realmente grande. É um fato reconhecido por todos o de que na base desta eficácia da arte como momento decisivo está a elevação do indivíduo, que desfruta esta eficácia da mera particularidade do sujeito à particularidade. Ele experimenta realidades que, de outro modo, na plenitude oferecida pela época, seriam inacessíveis. Suas concepções sobre o homem, sobre as suas possibilidades reais, positivas ou negativas, ampliam-se em proporções inesperadas. Mundos que lhe são distantes no tempo e no espaço, na história e nas relações de classe, revelam-se-lhe na dialética interna daquelas forças cujo jogo exterior oferece-lhe a experiência de algo que lhe é bastante estranho, mas que, ao mesmo tempo, pode ser posto em relação com a sua própria vida pessoal, com a sua própria intimidade. Quando falta esse último aspecto, surge então um interesse puramente exterior, frequentemente voltado para a forma ou para a técnica artística, mas não essencialmente estético, ou seja, um interesse dirigido para o exterior, para o exótico, uma simples curiosidade.
O verdadeiro conteúdo dessa generalização, que aprofunda e enriquece objetiva e subjetivamente a individualidade, mas sem jamais conduzi-la para fora de si mesma, é precisamente o caráter social da personalidade humana. Este caráter já era conhecido por Aristóteles, somente o idealismo subjetivo da época burguesa mistificou, das mais variadas maneiras, o substrato social da criação estética e de sua eficácia. O conjunto da obra e, consequentemente, o conjunto da sua eficácia é a experiência que o indivíduo faz de si mesmo na ampla riqueza de sua vida na sociedade e, através da mediação dos traços essencialmente novos das relações humanas assim reveladas, da sua existência como parte e momento do desenvolvimento da humanidade, como seu compêndio concentrado. A nota de rodapé. Esta situação foi reconhecida pela primeira vez em grande estilo na Fenomenologia do Espírito de Hegel e figurada no Fausto de Goethe, conforme a respeito o capítulo a isto relativo do meu O Jovem Hegel. Os estudos sobre o Fausto em Goethe e sua época, ambos editados pela... Fim da nota de rodapé. Nesta elevação, a subjetividade meramente particular não é levada para fora de si mesma, para um universal puramente subjetivo. Ao contrário, a individualidade é aprofundada precisamente na medida em que é introduzida neste reino intermediário do particular. No prazer estético, o sujeito receptivo imita aquele movimento que recebe a sua forma objetiva na criação da individualidade da obra de arte. Uma realidade que, no sentido da diferenciação, é mais intensa do que a experiência obtida na própria realidade objetiva, que, precisamente nesta intensidade, revela imediatamente a oculta essencialidade real. Assim, a elevação da subjetividade receptiva ao particular reproduz um processo de elevação análogo ao que ocorre na personalidade criadora. É evidente a este respeito que, a nível de representação atingido na individualidade da obra de arte, constitui a base para sua eficácia. Com justeza, Hegel viu no conceito de patos aquele nível sentimental, espiritual, moral, ao qual a representação da obra deve elevar-se a fim de exercer um autêntico efeito estético. A particularidade da individualidade da obra determina a tendência à particularidade no ato estético do desfrute da arte. Naturalmente, a eficácia social e humanista da arte não consiste apenas numa embriaguez da receptividade direta. Esta eficácia tem um antes e um depois. Um dos principais erros cometidos pela maior parte dos teóricos e idealistas da estética é o de isolar esta eficácia imediatamente artística da vida global do sujeito receptivo. Nenhum homem se torna diretamente um outro homem no prazer artístico através dele. O enriquecimento obtido neste caso é um enriquecimento da sua personalidade, exclusivamente dela. Mas tal personalidade é determinada em um sentido classista, nacional, histórico, etc., além de ser, no interior dessas determinações, formada por experiências pessoais, sendo também uma vazia ilusão de estetas a convicção de que exista sequer um só homem que possa receber como uma tábula rasa espiritual uma obra de arte. Não, todas as suas experiências precedentes, que vivem nele sob a base de sua determinação social, permanecem operantes mesmo durante o prazer estético. Mesmo reconhecendo em todo o seu valor a força evocadora da forma artística, deve estar claro que qualquer sujeito receptivo coloca incessantemente em confronto a realidade refletida na arte com as experiências que ele mesmo adquiriu. Naturalmente, aqui não se trata de cotejar por meio de um procedimento mecanicamente fotográfico os detalhes singulares observados antes na vida e depois na arte. Como já foi dito em outro local, a correspondência se estabelece entre aquelas totalidades, entre as totalidades da representação concreta e aquela da experiência adquirida. Ao reconhecermos isso, não pretendemos de nenhum modo limitar o que dissemos anteriormente sobre a forma de elaboração formal bastante realmente artística. Muito pelo contrário, aquilo que chamamos de feliz enriquecimento no desfrute artístico depende precisamente do fato de que nenhum sujeito receptivo se encontra em face da obra de arte como tábula rasa. Torna-se inteligível, então, o fato de que quando se produz a eficácia nasça frequentemente uma luta entre experiências passadas e novas impressões provocadas pela arte. O terreno desta luta é precisamente a correspondência de totalidades a qual nos referimos anteriormente. A correspondência nos detalhes não oferece senão os motivos iniciais deste processo. A eficácia da grande arte consiste precisamente no fato de que o novo, o original, o significativo obtenha a vitória sobre as velhas experiências
do sujeito receptivo. Justamente aqui se manifesta aquela ampliação e aquele aprofundamento das experiências que é causado pelo mundo representado na obra. Naturalmente, ocorrem com frequência casos em que, faltando a correspondência, não existe eficácia e a obra é rechaçada. Isto pode depender dos defeitos ideais e artísticos da obra, mas também da imaturidade ideológica ou artística do sujeito receptivo. Estes problemas são objeto da história das artes. Seus princípios gerais são objeto daquela parte da estética que analisa os diversos graus de receptividade. Neste local, pressupomos a existência de uma receptividade estética evoluída. O fato de que na realidade social exista o processo histórico do surgimento dessa capacidade receptiva, que este desenvolvimento esteja ainda hoje muito distante de sua conclusão, que, portanto, nem todos os sujeitos receptivos possam reagir adequadamente à arte no modo a que nos referimos, não modifica o problema quando ele é colocado no nível dos princípios gerais, não modifica o específico reflexo estético da realidade. É interessante o fato de que Marx se refira precisamente à arte quando explica a necessidade objetiva de uma tal influência recíproca sobre a inteira vida da humanidade. Abre aspas. O objeto artístico, bem como qualquer outro produto, cria um público sensível à arte e capaz de prazer estético. A produção, por isso, produz não apenas o objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto. Fecha aspas. Inserindo neste dado fatual, por nós sublinhado em um contexto universal, não se limita absolutamente à importância da particularidade na receptividade estética, no consumo da arte. Poucas linhas antes do trecho acima citado, Marx observa, abre aspas, antes de mais nada, o objeto não é um objeto geral, mas um objeto determinado, que deve ser consumido de um modo determinado, de um modo mais uma vez mediatizado pela própria produção, fecha aspas. Para valorizar com justeza a eficácia da arte, o seu depois não é menos importante do que o seu antes. Para os antigos teóricos da estética, ligados à ideologia da polis, esta era naturalmente a questão central. Nela está a fonte tanto da desconfiança de Platão em face da arte, quanto da teoria aristotélica da catarse. Somente as teorias idealistas e a praxis da arte contemporânea, cada vez mais destacadas da sociedade, isolam, de acordo com o modelo oferecido pela vida da decadência, a eficiência estética do antes e do depois. Para dizê-lo melhor, elas concebem esta eficácia como uma embriaguez momentânea, que no seu depois, como também no seu antes, é rodeada por um mar de tédio infinito, de abatimento depressivo. A melhor descrição desse tipo de eficácia está no jovem Hofmannsthal. As coisas ocorrem de modo inteiramente diverso na sociedade dos homens normalmente ativos. O enriquecimento a eles proporcionado pelo prazer estético opera, ainda que de modo frequentemente gradual e indireto, sobre toda sua conduta vital e, portanto, também em sua relação com a arte. A essência deste depois também deve ser definida da melhor maneira com as palavras de Chernyshevsky. A arte é um manual da vida. Naturalmente, existem também obras entre as quais muitas de primeira ordem que têm uma eficácia mais direta, que proporcionam um enriquecimento que, no depois, se traduz imediatamente em ação. A imediaticidade é completa, por exemplo, na Marselhesa. Mas existe também uma imediaticidade relativa que se manifesta na admiração apaixonada por uma determinada conduta típica, na tentativa de tomá-la como modelo para a vida, não na aceitação igualmente apaixonada de um outro tipo, etc. Seria ridículo censurar como não artística uma eficácia desta natureza, como fazem com frequência os teóricos da decadência. Neste caso, dever-se-iria excluir do campo da arte Ésquilo e Aristófanes, Cervantes e Rabelais, Goya e Damier, etc., etc. Mas seria igualmente unilateral e errado encontrar nesta eficácia direta e linear o único critério de julgamento estético. Não só porque, neste caso, chegar-se-ia a compilar uma lista talvez ainda mais longa de obras-primas excluídas, como também porque um grande número de obras-primas que, em seu tempo, exerceu uma eficácia imediata, tornou-se posteriormente parte viva do patrimônio artístico de épocas posteriores graças a uma eficácia mais indireta. Basta citar obras como As Bodas de Fígaro ou Werther. Na influência direta ou indireta exercida pelo prazer artístico sobre o sujeito receptivo, o elemento comum é a transformação do sujeito que descrevemos, o seu enriquecimento e o seu aprofundamento, o seu reforçamento e a sua comoção.
Enxergamos assim a decisiva oposição que existe na objetividade do reflexo entre a proposição científica destacada de qualquer momento subjetivo da sua gênese e a individualidade da obra de arte sempre determinada pela subjetividade é inconcebível sem ela. A ciência descobre nas suas leis a realidade objetiva independente da consciência. A arte opera diretamente sobre o sujeito humano. O reflexo da realidade objetiva, o reflexo dos homens sociais em suas relações recíprocas, no seu intercâmbio social com a natureza, é um elemento de mediação, ainda que indispensável. É simplesmente um meio para provocar este crescimento do sujeito. Por isso, a oposição pode ser nitidamente caracterizada da seguinte forma: o reflexo científico transforma em algo para nós, com a máxima aproximação possível, o que é em si na realidade, na sua objetividade, na sua essência, nas suas leis. A sua eficácia sobre a subjetividade, a sua eficácia sobre a subjetividade humana, portanto, consiste sobretudo na ampliação intensiva e extensiva, no alargamento e no aprofundamento da consciência, do saber consciente sobre a natureza, a sociedade e os homens. O reflexo estético cria, por um lado, reproduções da realidade, nas quais o ser em si da objetividade é transformado em um ser para nós, do mundo representado na individualidade da obra de arte. Por outro lado, na eficácia exercida por tais obras, desperta e se eleva a autoconsciência humana. Quando o sujeito receptivo experimenta, da maneira acima referida, uma tal realidade em si, nasce nele um para si do sujeito, uma autoconsciência, a qual não está separada de maneira hostil do mundo exterior, mas antes significa uma natureza mais rica e mais profunda de um mundo externo concebido com riqueza e profundidade, do homem enquanto membro da sociedade, da classe, da nação, enquanto microcosmo autoconsciente do macrocosmo do desenvolvimento da humanidade. Nota de rodapé. A expressão ser para si é usada aqui no sentido em que Marx a utiliza, em Miséria da Filosofia. Fim da nota de rodapé. Após ser estabelecido assim a oposição entre as duas espécies de reflexo, devemos recordar ainda uma vez, contudo, que ambos refletem a mesma realidade objetiva, que ambos, ainda que de um modo diverso, são momentos do mesmo processo de desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Por isso, também aqui não devemos contrapor rigidamente, como se excluíssem reciprocamente, a consciência e a autoconsciência, tal como, por influência da estética e da decadência, o faz Caldwell. Ao contrário, eles devem ser considerados como polos da recepção subjetiva do mundo, entre os quais existem e agem infinitas passagens e ações recíprocas dialéticas. É claro, de fato, que os conteúdos refletidos pela ciência, os quais, em princípio, não fazem senão transformar em propriedade da consciência humana uma realidade que existe independentemente da consciência, exercem uma influência extraordinária, por vezes mesmo revolucionária, sobre o desenvolvimento da autoconsciência humana. Basta recordar, por exemplo, os efeitos que tiveram as descobertas científicas de Copérnico e Darwin sobre a substância e sobre a forma da autoconsciência dos homens, para não falar da eficácia exercida por Marx ou Lenin, pelos conhecimentos econômicos e históricos por eles revelados, sobre a consciência social e nacional dos homens. Por outro lado, como muito se repetiu anteriormente, para que a autoconsciência possa efetivar-se através da eficácia das obras de arte, é absolutamente indispensável passar pela via indireta do reflexo científico da realidade. Uma concreta análise marxista comprova este fato, por mais que a ideologia da decadência costume negá-lo, até mesmo em gêneros artísticos como a lírica e a música. É notório que a grande época, a tragédia, a grande épica, a tragédia, a pintura realmente grande, etc., revelam mundos também do ponto de vista do conteúdo que só por este caminho atuam sobre a autoconsciência. Será que é possível estabelecer se são mais numerosos os homens que aprenderam a história da sua pátria através da arte do que através da ciência? As passagens e as ações recíprocas têm, portanto, uma grande importância. Todavia, ou precisamente por isso, a polarização de consciência, ciência e autoconsciência, arte, é um fato real, que caracteriza com exatidão a diferença entre as duas espécies de reflexo. O nosso modo de ver não é contraditado, antes é confirmado pelo fato de que essa polarização atingiu a sua forma pura apenas através de um longo desenvolvimento histórico, que em épocas passadas tanto a ciência como a arte surgiam misturadas, em formas variadas,
com outros modos de considerar a realidade, magia e religião, que posteriormente foram realçados por esses campos. De fato, tanto a ciência quanto a arte podiam conquistar a sua forma adequada, não somente lutando pela sua pureza, pelo seu modo específico de refletir a realidade. O materialismo dialético deve se ocupar essencialmente dessas formas adequadas surgidas historicamente. As condições históricas através das quais esta polarização se desenvolveu, ao contrário, são objeto do materialismo histórico. Disto deriva que as mais numerosas inter-relações, sobreposições, etc., constatáveis na objetivação concreta das duas espécies de reflexo, as mais numerosas transições e ações recíprocas reencontráveis na gênese e na eficácia de seus produtos, não podem esconder a fundamental oposição dos polos. Aquelas derivam da comum realidade refletida, essa da diversidade, paulatinamente aperfeiçoada das suas formas estruturais. Mas se pretende, no reflexo estético, ir além das suas mais banais generalidades e, com frequência, das mais unilaterais e falaciosas generalidades, deve-se colocar o acento, levando-se certamente na devida conta esta base comum, sobre a diversidade, sobre a oposição. Foi o que buscamos fazer, definindo a função da categoria da particularidade. A polarização das funções da ciência e da arte na vida e no desenvolvimento da humanidade, a polarização da consciência e da autoconsciência, não é mais do que uma dedução, um resumo de todas as determinações específicas que se podem extrair com auxílio de nossa teoria sobre a categoria da particularidade do reflexo estético, do exame atento dos fenômenos artísticos.